As duas versões do Broly que a gente conhece têm uma coisa em comum. Os dois foram vítimas de um ato do Rei Vegeta. Mas será que o Broly, com todo esse potencial, seria uma boa aquisição pro exército Saiyajin? Vamos ver isso agora. Trans Peter aqui. Vocês sabem muito bem que o Dragon Ball Super Broly veio basicamente com a intenção de tornar o Broly um personagem canônico. É basicamente com essa proposta. E aí com isso ele ganhou uma história mais bem desenvolvida, ok? Mas uma coisa foi mantida, a intenção do Rei Vegeta em se livrar dele. Isso continua. Segundo o filme, o Broly ainda bebê já tinha um poder de luta de mais de 600. Bebê ainda, né? Isso já era muita coisa. E bastou o Rei Vegeta ver que o Broly estava presente nas mesmas incubadoras que a elite dos Saiyajins, que aí, pô, ele ficou logo assustado, concorda? O olhar do Rei Vegeta ali não parecia de indignação por ver alguém de classe baixa entre os mais nobres, não era isso. Ele parecia muito mais estar em pânico, sabe? Como se algo de ruim pudesse acontecer. A gente percebia pelo semblante dele. Só que ao mesmo tempo que isso acontecia, o Rei Vegeta também tinha muito medo do Freeza e do Rei Cold. Porque, convenhamos, os Saiyajins eram escravos do Freeza. Em momento algum, o Rei Vegeta pensou que o Broly pudesse ser a arma que eles precisavam para se livrar do Freeza. Ele nem pensou nessa possibilidade e já deu um jeito de se livrar do Mequetrefe. Ele fez isso. Mas vocês querem saber o porquê dele ter feito isso? Manda esse like caprichado que vai ajudar demais. Pô, se inscreve no canal se curte Dragon Ball. Aqui é o canal que mais fala desse assunto e a gente gosta demais. Bom, galera, claro que antes das teorias vem os fatos. Eu tenho que dar base para vocês. Segundo Paragos, né, o segredo da força agregada à fúria do Broly era que ele conseguia usar o poder do Ozaru mesmo sem se transformar num macaco gigante. E exatamente por isso ele era tão forte. Ou seja, o Ozaru estava ali dentro mesmo com ele, com aquela forma de Broly. Não precisava de transformação, né? E é consenso que o motivo que levou o rei a se livrar dele era porque ele temia que o Broly se tornasse uma ameaça para o império dele. Afinal, o planeta Vegeta era assim o império. E a soberania seria passada de geração em geração. Tanto que na edição 43 do mangá de Dragon Ball Super, o Rei da Galáxia se refere ao Vegeta como Vegeta IV. Ou seja, existem pelo menos 4 Vegetas na história, que são o bisavô, o avô, o pai do Vegeta e o próprio Vegeta. Os 3 primeiros chegaram a reinar, enquanto o Vegeta não chegou. Mas será que não seria muito melhor pro Rei Vegeta, sabe, acolher o Broly, treinar ele para servir ao exército dos Saiyajins? É agora que a tua cabeça vai explodir. Vocês estão preparados? Pega a pipoca, se prepara, ok? Vamos lá. No Dragon Ball Super, Batalha dos Deuses, quando eles invocam o Shenlong para que o dragão contasse a eles a história do Deus Super Saiyajin, ele explicou que o primeiro Super Saiyajin Deus foi criado quando um Saiyajin de coração puro foi iluminado por outros 5 Saiyajins, para que ele pudesse eliminar um grupo de Saiyajins malignos, ok? E curiosamente, enquanto o Shenlong conta a história, a gente consegue ver um flashback transparente rolando e mostrando a luta desse Super Saiyajin Deus contra o Ozaru. O tio Aquila, depois de um tempo, falou numa entrevista que esse Super Saiyajin Deus se chamava Yamoshi. Então eu vou usar esse nome para facilitar a nossa vida, ok? Não vou ficar falando Deus não, vou falar Yamoshi. Bom, o próprio Vegeta, quando conheceu o Kiabe, falou que o planeta natal dos Saiyajins foi destruído durante uma guerra entre 2 povos irmãos. Provavelmente, essa foi a mesma guerra onde o Yamoshi enfrentou um exército de Ozarus malignos. Além disso, Shenlong disse que depois de um tempo, a transformação acabou e esses Saiyajins malignos acabaram matando o Yamoshi. Ou seja, o Yamoshi acabou sendo morto por aquele Ozaru. Galera, eu sempre fiquei com o pé um pouquinho atrás com o poder do Ozaru. Porque se o Ozaru fosse realmente tão poderoso, por que os Saiyajins temiam Freeza? Pois eu tenho uma teoria sobre isso. Eu acredito que esses Saiyajins malignos podiam se transformar em Ozaru mesmo sem lua cheia. Eles aprenderam a usar todo o poder do Ozaru sem que fosse necessário os raios Blutz, né, que é um espectro luminoso gerado quando a luz do sol é refletida pela lua. Eles não precisavam disso para se transformar, entende? Bom, alguns Saiyajins até aprenderam a usar uma lua artificial para isso. Só que na verdade os Saiyajins comuns não usam todo o poder do Ozaru, só parte dele. Enquanto aqueles Saiyajins malignos, sim, usam o potencial máximo do poder do Ozaru. Só isso explicaria uma criatura que a gente viu no Dragon Ball clássico ser tão poderoso a ponto de conseguir enfrentar um Super Saiyajin Deus. Mas Pedro, o que isso tem a ver com o Broly? Eu acho que vocês já pegaram a ideia, vocês estão entendendo onde eu vou chegar. Onde mesmo que a gente viu um Saiyajin ter os poderes baseados no poder do Ozaru? Exatamente no Broly. O Rei Vegeta tinha medo do Broly porque ele sabia que o Paragos fazia parte da mesma linhagem que aqueles Saiyajins malignos. E o fato do Rei Vegeta ser de uma linhagem própria, ele já sabia do risco de um possível retorno dessa linhagem sanguínea dos Saiyajins malignos. Ele sabia da periculosidade dessa galera. É como se fossem tipo Neandertais e Homo sapiens, né? Os Saiyajins malignos seriam os mais parecidos com os Neandertais, ou seja, eles eram mais fortes, só que eles eram menos inteligentes e nada civilizados. Então o Rei Vegeta se livrou do Broly porque ele temia que o Broly ameaçasse a linhagem dele caso o lado maligno do Broly despertasse. E isso, ao mesmo tempo que explica a atitude do Rei Vegeta, também explica o motivo do Broly se descontrolar quando fica nervoso. Porque, convenhamos, galera, ficar nervoso todo mundo fica.
Mas o Broly é o único que realmente se descontrola a ponto de tomar choque para ser impedido. Agora, vocês acham que isso é pouca coisa? Então agora que sua cabeça vai explodir de um jeito que vocês nunca viram antes. Se preparem. Dá uma olhada na única imagem do Yamoshi que oficialmente existe, que apareceu pela primeira vez no filme A Batalha dos Deuses. Olha aí, realmente não dá pra ver o rosto dele, mas dá pra gente ver a silhueta dele. E percebam detalhadamente que a silhueta do Yamoshi é simplesmente igual a do Vegeta ou a do Rei Vegeta. Seria o Yamoshi o primeiro Vegeta, ou seja, avô do Vegeta? Será que o Rei Vegeta quis se livrar do Broly exatamente como forma de eugenia, sabe, para não resgatar a linhagem genética daqueles Saiyajins que foram responsáveis pela morte do Yamoshi, pela morte do primeiro Rei Vegeta, pela morte do avô dele? E talvez seja por isso que o Rei Vegeta acabou se tornando um tirano. Porque o Shenlong disse que o Yamoshi era um Saiyajin de coração puro, mas ele acabou morrendo. Então os Vegetas de outras gerações, das gerações passadas, concluíram que ser bom é furada, que eles precisam ser fortes desde o berço. Então só quando passaram a servir os exércitos do Freeza, eles passaram a usar as próprias caudas para se transformarem em Ozaros, ou seja, as criaturas que no passado destruíram o planeta natal deles. Porra, galera, essa teoria é maneira demais. O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo. Faz sentido? Faz. Se vão implementar isso, se vai ter algum retcon, não sei. Mas o que vocês acham? Comenta aqui embaixo. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vamos sempre continuar trazendo pra vocês mais teorias de animes no geral, de Dragon Ball, de Naruto, Demon Slayer, Bleach. A gente adora isso. Então, fica no canal com a gente. Aqui não é só anime, né? A gente gosta muito de super-heróis, de personagens, de combate. Espero você no próximo vídeo com o sininho. Valeu, galera. Até a próxima. Fui!